livro de Marcos, o capítulo 4, conta uma história inusitada de um milagre feito por Jesus e que talvez só foi realizado por conta do desespero dos discípulos. A Bíblia diz assim, no versículo 37, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de uma forma que ele ia se enchendo de água. Versículo 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus se despediu da multidão, entrou no barco e disse para os discípulos, vamos atravessar o lago. A história conta que sem ninguém esperar começou uma tempestade mas muito forte. No livro de Marcos, inclusive, fala que os ventos e as ondas jogavam o barco de um lado para o outro de um jeito tão forte, mas tão forte que ele estava se enchendo de água. E foi aí que bateu o desespero dos discípulos, enquanto Jesus dormia tranquilo na popa do barco. Veja, existem alguns extremos nessa história. De um lado, os discípulos desesperados e com medo de morrer. Do outro, Jesus dormindo tranquilo. E o contexto era caótico, pois o barco estava bem perto de afundar. É meio complicado de entender, mas olha só, uma coisa é muito interessante. Jesus disse, vamos. Ao entrarem no barco para atravessarem para o outro lado, Jesus disse, vamos. O que significa que na tempestade, Jesus estava junto. No tempo difícil, Jesus estava junto. O barco estava para afundar, Jesus estava junto. Porque ele não disse, vão e atravessem o lago. Ele disse, vamos atravessar o lago juntos. Você que está me assistindo, deixa eu te contar uma coisa. Talvez você esteja com tanto medo das tempestades que não esteja percebendo. Mas aquele que controla a fúria do mar, ele está no barco junto contigo. Agora tem uma coisa nessa história que eu nunca tinha parado para pensar. Nessa história dos discípulos, a tempestade serviu para que Jesus revelasse o seu poder e proteção para com eles. Ei, escuta isso. As dificuldades da tua vida podem servir para que Jesus revele os milagres dele para você. Porque quem acalma a tempestade e te salva do perigo está no barco junto contigo. Presta atenção nisso. Não desespera. As tempestades servem para que Jesus revele o poder dele em você. É depressão? É doença? É o luto? Você já tentou dar um fim aos problemas dando um fim à própria vida? Olha para mim, não desiste. Aquele que controla a fúria do mar e as tempestades, ele está no teu barco, no barquinho da tua vida e a qualquer momento pode operar o milagre necessário para você. Ele é Jesus. Que Deus te abençoe e nos vemos no vídeo da semana que vem. Tchau!